Maravilha, maravilhosa, eu sou Jardel Beirão, especialista em vida, e estou aqui hoje para conversar com vocês sobre gatilhos que disparam a ansiedade. Na verdade, eu vou estar falando com vocês sobre 3 gatilhos que disparam a ansiedade e vou dar técnicas para você desarmar esses gatilhos e também ainda vou dar 2 dicas bônus para você voltar ao seu estado de equilíbrio. Mas antes de eu continuar, eu quero convidar você que não é inscrito no canal ainda a se inscrever no canal, marcar aí o sininho para você receber as notificações, para receber sempre, ficar sabendo sempre quando surgir um vídeo novo. Então vamos lá? Vamos falar sobre esses gatilhos? Então a gente tem, quando você, pelo seu córtex visual, você reconhece uma ameaça, manda mensagem para a amígdala, não a amígdala aqui, mas a amígdala cerebral, e ela vai estar enviando mensagens para as suas células, as suas glândulas, né? Que produzem a noradrenalina, e aí vão caminhar com cortisol e com a adrenalina, e você começa então a ter as sensações físicas, fisiológicas, mão suando, questão peristáltica, respiração ofegante, coração batendo acelerado. Mas essa amígdala também manda mensagem para o seu córtex pré-frontal, que é o que dá significado às coisas. Então, o que acontece? Quando manda para o seu córtex pré-frontal, ele vai buscar nos seus registros de memória aquela ameaça, que é tido como ameaça hoje, qual é o registro que tem, se ela é uma ameaça verdadeira ou não. Se ela é reconhecida como uma ameaça verdadeira, isso é o código passado. Você quer ver isso em detalhes, explicações com ilustrações? Vai lá e procura o código passado, tá bom? Lá no meu canal no YouTube. E aí, o que acontece? Se ele encontra como ameaça verdadeira, o significado de ameaça verdadeira, potencializa esses sintomas. Mas se lá no registro ele encontra como uma ameaça não verdadeira, baixa-se os sintomas e passa. Então, quando você toma uma medicação, um anti-ansiolítico, um antidepressivo, ele vai atuar na amígdala. Então, você passa a não ter os sintomas fisiológicos, físicos. Mas se o significado continuar sendo registrado, continua tendo o sentimento, a angústia continua, por exemplo. E aí, quando você para de tomar a medicação que libera a amígdala, você tem uma coisa muito grande, um efeito muito grande. Normalmente ela vem num nível acima. Por isso a necessidade da terapia, porque a terapia trabalha o significado do córtex pré-frontal. Então, eu preciso passar a ver a vida de forma diferente, a dar significado diferente, a ressignificar. Quando eu ressignifico, eu vou depois saindo do remédio, desmamando a medicação, desmamando, e aqui eu estou treinando para encarar a vida, porque a vida tem decepções, tristezas, amarguras, dores, mas agora eu tenho um novo significado. Então, com esse novo significado, eu tenho um novo tipo de comportamento. Percebeu o remédio para as questões físicas? Seja bem-vinda, Adriele e Patrícia Maix. Quando eu tomo o remédio, que atua na amígdala, depois eu vou tirando o remédio. O remédio, ele trata nas questões fisiológicas. A terapia vai tratar nas questões cognitivas e mentais, ou seja, eu vou trabalhando no meu córtex pré-frontal para mudar o meu significado e, consecutivamente, também nas questões comportamentais. Aí eu atinjo todo o circuito da ansiedade e vou ter a certeza. Então, esses gatilhos, eles disparam, eles acontecem e disparam na gente, um estado ansioso. E aí eu quero falar hoje com vocês sobre 3 gatilhos. Com todo mundo que caminha comigo, eu explico que o gatilho poderoso que dispara a ansiedade chama-se medo. A emoção é medo, o medo dispara. Por quê? Porque medo está ligado a uma percepção de ameaça. Então eu tive medo. Medo é emoção.
e aí ele passa e fica com o sentimento. Se você quiser saber mais sobre emoção e sentimento, no meu canal você tem lá uma série que eu inicio falando sobre isso, a diferença de emoção e sentimento, e utilizo técnicas de programação neurolinguística para você diminuir o seu estado ansioso, trazendo para o presente, técnicas, na verdade, de mindfulness, né, para você trazer você para o presente. Tem lá uma série só sobre isso, tato, audição, visão. Então, essa ameaça vai trabalhar e vai despertar o medo. Bom, mas hoje eu quero falar sobre gatilhos que disparam a ansiedade. Eu quero falar de 3 gatilhos muito fortes que disparam o estado ansioso na vida das pessoas. Por que eu quero falar sobre esses 3 gatilhos? Porque se eu descobrir esses 3 gatilhos, eu tenho como desarmar para que eles não disparem. Então são coisas muito poderosas, porém simples. O primeiro gatilho que dispara a ansiedade nas pessoas chama-se indefinições. Indefinições. Quando não há uma definição, isso ou aquilo, não há clareza. E aquilo ali vai gerando uma angústia, vai gerando uma tensão. Por quê? Porque não há definição. Então você precisa estabelecer definições na tua vida. Você vai perceber que as indefinições no seu trabalho, indefinições se você vai continuar trabalhando ou vai ser mandado embora, indefinições se é para ir ou se não é para ir, indefinições, pessoas cheias de indefinições são pessoas que alimentam um estado ansioso. Esse gatilho dispara. Elas não percebem, mas elas não têm as definições das coisas. As indefinições causam insegurança. O nosso cérebro, ele anda no automático, ele caminha pelo caminho que ele já passou mais de uma vez. Então, quando você não diz para ele, vá por ali, ele fica inseguro, ele fica sem saber, e a tendência dele é ir para o caminho que ele conhece mais, que ele já passou mais de uma vez. E, normalmente, esse caminho é o caminho do estado ansioso. Agora, quando eu assumo o comando e digo, não, é por aqui. É preto ou vermelho? Vermelho. É amarelo ou azul? Azul. Quanto mais eu tiver clareza nas coisas, clareza na rota, clareza nas decisões, clareza no que será feito, no que não será feito, quanto mais clareza tiver, menos é a maneira que eu tenho de desarmar esse gatilho. O gatilho da indefinição é ter clareza, é definir rapidamente. Quando você não decide, você já errou. Quando você decide, você pode acertar ou errar. Agora, quando você alimenta essa coisa, não sei se vou, não sei se não vou, não sei se quero, não sei se não quero, essa indefinição dispara o gatilho da ansiedade. Então, segredo, todas as vezes que você se perceber muito indeciso, muito indecisa, decida. Desarme, dê clareza, eu vou por ali. Por quê? Porque eu decidi. Se tiver uma explicação lógica, você fala para você, não, eu vou por ali porque esse é o caminho mais curto, eu vou por ali porque esse é o caminho mais rápido, eu vou comer porque eu quero comer, porque eu estou com vontade, ou eu não vou comer porque eu não estou com vontade. Mas essa coisa da indefinição é um gatilho muito poderoso da ansiedade. Então, defina, tenha clareza, desarme esse gatilho da indefinição. São pastas abertas. Defina. Primeiro gatilho que a gente tem que desarmar, os gatilhos da indefinição. Como é que eu desarmo? Dou clareza para minha mente, é por aqui que eu vou. É isso que eu vou fazer. É isso que eu quero. Comece a treinar a sua mente para decidir, ao invés de ficar parado. Quando você se perceber indeciso, tome uma atitude. Defina por ali para definir logo. Ah, mas e se for errado? Se for errado, você corrige. E se eu não gostar? Se você não gostar, você não come. E se for ruim? Se for ruim, você muda. Mas defina, vá treinando a sua mente para fugir, para desarmar o gatilho da indefinição, dando clareza. É por aqui que eu vou. Esse é o primeiro gatilho. Segundo gatilho, falta de controle. Toda vez que alguma coisa não está no seu controle,
é um gatilho poderoso para a ansiedade. Porque se tivesse no seu controle, você já tinha feito. Mas quando não está no teu controle, é outra pessoa, depende de uma outra pessoa, aí você fica agoniado, você fica com aquilo, esse trabalho meu está parado porque depende que fulano assine, fulano não assina, depende que fulano mande documento, fulano não manda documento, depende que a verba seja liberada e a pressão está aqui. Então você tem que entender que você faz parte de uma grande engrenagem no seu trabalho, você faz parte de uma grande engrenagem na sua família, você faz parte de uma grande engrenagem onde você está, na instituição, nesse mundo sistêmico, você faz parte e você não terá o controle de tudo. Na verdade, você não tem controle de quase nada. Então, essa falta de controle gera esse estado ansioso. Como é que eu desarmo esse gatilho? Descobrindo quanto está com você, quanto do controle está com você. Como é que eu faço isso? Pergunta poderosa: quanto disso é responsabilidade minha? Ah, mas e se no meu trabalho, por exemplo? Meu trabalho eu dependo que o meu chefe, que o gestor assine isso, e se não resolver... Pergunte para você: quanto disso é responsabilidade minha? A minha responsabilidade é tocar daqui para frente. Para eu tocar daqui para frente, eu preciso que ele assine. Já falei para ele assinar, ele não assinou ainda, não sei porquê. Já pontuei mais de uma vez, 2, 3 vezes. Quanto disso é responsabilidade minha? 0. Agora está nas mãos dele. Quando você fecha isso, você descobre que você não tem o controle. Você sai dessa crise de controlar o mundo, de controlar as pessoas, de controlar as consequências, de controlar as decisões das outras pessoas. Para com isso. Como é que eu desarmo esse gatilho? Entendendo que eu não estou no controle. E como é que eu descubro isso? Fazendo a pergunta poderosa: quanto disso é responsabilidade minha? 10%, então eu fico com os 10% e os 90% eu dou para quem é. 20%, então eu vou focar nos meus 20%, que é a minha responsabilidade, que eu tenho controle, vou trabalhar, vou resolver, vou desenrolar, vou tocar para frente. E os outros 80%? Os outros 80% eu não posso fazer nada, não é comigo, não é responsabilidade minha, não tenho controle mesmo. Então, quando você faz essas perguntas e tem a resposta do percentual e você define para você: vou ficar com o que é o meu controle, qual é o meu percentual, qual é a minha responsabilidade, você não tem controle sobre as decisões das outras pessoas, sobre como as outras pessoas... Eu tenho controle sobre o que eu falo. É isso aí, Adriele. Aconteceu o quê? Fala para mim. Aconteceu a falta de controle, aconteceu um estado ansioso porque você queria controlar e você não percebeu? Compartilha com a gente aí que vai ser muito bom. A gente tem que perguntar, aprenda a fazer essa pergunta: quanto disso é responsabilidade minha? Dê o percentual de 0 a 100. O que for seu, você pega e resolve. O que não for, você se desconecta. Porque você não tem o controle. Eu tenho controle pelo que eu estou falando, mas eu não tenho controle pelo que você está entendendo. Eu tenho controle pela orientação que eu dou à minha filha, mas eu não tenho controle pela decisão que ela tomou, porque ela é uma outra pessoa. Eu não posso ficar trazendo para mim o peso do descontrole da decisão das outras pessoas. Isso é uma coisa horrível. A falta de controle. Então eu preciso saber quanto disso é responsabilidade minha. E aí eu fico, Adriele, com aquilo que é minha responsabilidade. Ponto. Trabalho, resolvo. E os outros eu me desligo, eu aprendo a me desconectar. Só o fato de você fazer a pergunta, de você responder dando percentual e você decidir focar no que é o seu percentual, já faz com que você não perca tempo e se desconecte do outro. Então, primeiro gatilho, o gatilho das indefinições. Como é que eu desarmo ele? Dando clareza. Segundo gatilho, é o gatilho da falta de controle. Eu queria controlar isso, eu queria enviar logo, mas não depende de mim. Então, como é que eu desarmo? Pergunta poderosa: quanto disso é responsabilidade minha? De 0 a 100, 30. Foca nos 30 e se desconecta do restante. Controle de se silenciar. Hoje é o seu aniversário, meus parabéns, Adriele.
Que o Senhor Deus te abençoe poderosamente. Seu pai fez um comunicado de uma decisão dele e você não teve o controle de se silenciar. Por quê? Porque provavelmente a decisão dele é algo que você não concorda, ou provavelmente a decisão que ele tomou é algo que você não faria. Só que aí você tem que perceber e fazer a pergunta: quanto disso é responsabilidade minha? Você tem que dizer, ele é outra pessoa, a decisão é dele, a decisão não é minha. Eu posso não concordar, eu posso não aceitar, eu não tomaria essa decisão, mas ele é outra pessoa. O que eu posso fazer com isso? Nada. Então eu me desconecto. Pressão demais é que busco desarmar minha cabeça, 100% eu. Cláudio, você ficou chateada. Você tem o direito de se chatear? A decisão dele te afeta? Você tem o direito de se chatear? Tem. Mas a decisão é dele. Você não tem controle sobre a decisão do outro. Pressão demais é que busco desarmar minha cabeça. 100% eu. É porque você traz tudo para você. Começa a fazer essa pergunta que você vai desarmar esse gatilho. Quanto disso é responsabilidade minha? E fica só com o que é sua responsabilidade. E a do outro, o que é do outro você entrega. Isso acontece muito no trabalho, isso acontece muito na família. Isso acontece até na faculdade, na escola, quando a pessoa está fazendo um trabalho em grupo, aí a parte do outro, mas o grupo todo vai padecer, o grupo não fizer, não vai entregar, todo mundo vai... Isso tem que ter clareza, essas definições têm que ter clareza. Fomos para o primeiro. Então, primeira coisa, definição, clareza. Segunda coisa, falta de controle, como é que eu desarmo? Pergunta poderosa, quanto disso é responsabilidade minha? Terceiro gatilho, impasses com coisas importantes. Né? Esses impasses, isso é muito importante. Então, por ser importante para você, gera um impasse na hora de tomar a decisão. E aí você tem que trabalhar, fechar esses impasses, porque a gente vai deixando pastas abertas. Quanto mais pastas abertas você tem, mais caminhos o teu cérebro tem para seguir, mais o estado ansioso é. E menos energia você tem. Ô Caroline, tudo bom? O que eu quero dizer? Imagina o seu computador que você não tem muita memória, você tem uma quantidade de memória. Você abre o seu navegador lá, o Chrome ou qualquer outro navegador, e você abre uma aba, você abre outra aba. Aqui você está assistindo um vídeo, aqui você está ouvindo música, aqui você está enviando um arquivo, aqui você está baixando um outro arquivo, aqui você está vendo fotos, aqui você liberou um vídeo para passar. Olha quantas pastas tem aberto. Aí a quantidade de memória que está aqui está sendo dividida nessas pastas todas que estão abertas. Aí o que acontece? Daqui a pouco o computador começa a ficar mais, porque ele está mandando para lá, mas ele tem que mandar para cá. Aí você não sossegue, vai lá e clica nessa pasta. Agora eu quero ouvir a música. A música está travando. O vídeo está baixando, não está baixando. Vou baixar o outro logo, vou mandar baixar o outro porque eu não quero esperar. Aí tem 2 vídeos baixando. A energia fica dividida e você quer terminar. Só que você não consegue terminar porque não tem foco. Então qual é o segredo? Você ir fechando as pastas. Resolve as pastas. Impasses de coisas importantes. Como é que eu fecho as pastas? Vou te dar o segredo. Como é que eu desarmo esses gatilhos? O que eu tenho recurso para resolver agora? O que eu tenho recurso? Recurso de energia, recurso de atenção, recurso material, recurso de tempo para resolver agora. Então, eu faço a lista dos impasses, de coisas importantes. É necessário fechar ciclos, exatamente. Aí eu vejo aqui o quê? Vamos lá. Isso aqui eu não tenho como resolver agora, porque eu não tenho recurso. Seja qual for o tipo de recurso. Às vezes é tempo, às vezes é energia, às vezes é grana. Eu não tenho recurso para isso. Então eu fecho a pasta e dato, agendo para minha mente. Se você quer escrever, escreve. Tem agenda física, escreve. Quer no celular, mas escreve. Esse impasse aqui eu não tenho recurso para resolver hoje. Quando é que eu vou ter esse recurso? Tomando como base, hoje é terça, eu só vou ter recurso sexta-feira, de tempo, de energia, de grana, não sei. Sexta-feira, então você fecha a pasta e data. Sexta-feira, 9 horas da manhã,
eu volto a trabalhar nesse impasse, porque hoje eu não tenho. Então, eu me desligo dele, fecho a pasta e agendo para sexta-feira, 9 horas. Meu cérebro se desconecta, é como se eu fechasse a faixa do computador. Aí eu fechei essa, eu fechei aquela, eu estabeleci uma ordem. Bom, agora conforme eu fui fechando a pasta, o que eu estou fazendo? Ouvindo música e baixando um vídeo. Focou nisso daqui. E aí vai estar focado naquilo ali. A minha energia vai estar ali. Energia concentrada. Então, os impasses estão em ordem. Só vou fazer esse depois que eu terminar esse, quando eu tiver energia. Fecha a pasta e data. Dia, data, hora e local. Seu cérebro, ele desliga, é fantástico. É como se você estivesse fechando as pastas do computador e agora começasse a concentrar nele. Esse é um gatilho. Primeiro gatilho de indefinição, como é que eu desarmo? Com clareza. Segundo gatilho, falta de controle, como é que eu desarmo? Pergunta poderosa, quanto disso é responsabilidade minha? E aí eu fico com a quantidade que é de 0 a 100, 20, e eu foco nos 20. Terceiro gatilho que dispara o estado de ansiedade, impasse em coisas importantes. Eu preciso definir o que é mais importante. E o que eu tenho recurso agora. Às vezes é necessário você abrir mão de coisas. Por exemplo, pessoas ansiosas têm mania de pegar muita coisa para fazer e depois falar assim, mas não deu tempo. Não é que não deu tempo. O tempo, ele é implacável. 1 hora tem 60 minutos. Cada minuto tem 60 segundos. Ponto. Não adianta você depois ficar choramingando dizendo, mas não deu tempo, faltou tempo. Não faltou. Você que quis colocar coisa demais naquele tempo. E aí você fica agitado, você fica ansiosa. Por quê? Porque não vai dar tempo. E aí você fica justificando que não deu tempo porque você estava fazendo algo que era importante. Só que o tempo, ele não vai ser elástico. O tempo não vai alargar. O tempo não vai ter piedade de você e dizer, coitadinho do Jardel, eu vou devagar aqui porque ele está com muita coisa para fazer. Não! Você que tem que estabelecer a ordem das coisas que cabem naquele tempo. E se ainda tiver apertado, tire coisas, coloque para frente, para data, hora, local. Por quê? Para que eu possa fazer com tranquilidade. Ponto. Então trace nos seus impasses importantes, você vê o que é mais importante, ou o que você tem recurso para resolver agora. Às vezes tem uma outra coisa que é muito importante, mas você não tem recurso, e aí você fica parado naquilo ali, você não tem recurso, você não tem recurso, você não tem recurso, então não adianta. Ah, mas eu tinha que mandar isso no correio, mas eu estou sem dinheiro, mas eu tinha que mandar hoje, mas eu estou sem dinheiro, mas eu tinha que mandar hoje, como é que eu vou mandar? Eu não podia mandar, eu tinha que mandar. Você tem que fechar essa pasta. Eu só vou ter esse dinheiro para mandar sexta-feira. Então isso é mais importante, mas eu não tenho o recurso necessário. Então sexta-feira, ele é prioridade 1 para eu fazer, porque eu vou ter o dinheiro. E fecha essa pasta. Sexta-feira, 9 horas da manhã, eu vou ter o dinheiro e vou mandar isso. O que você vai poder fazer é o que você tem recurso para resolver. O impasse a ser resolvido é o que você tem recurso. O que você não tem recurso, não tem como. Então você traça a relação do que você tem recurso e foca no que você tem recurso. E o que você não tem, data, hora, local, agenda. E manda essa informação para o teu cérebro. Escreve. Neurologicamente isso é poderoso. E aí você se desconecta. 3 gatilhos. Indefinição com clareza, falta de controle com a pergunta poderosa, quanto disso é responsabilidade minha, de 0 a 100 e ficar com aquilo que eu estabeleci. Terceiro, os impasses, lista do que é importante e do que eu tenho recurso. Resolvo o que eu posso resolver, o que eu não tenho, eu agendo, escrevo, data, hora e local. Tuf. Desarmei 3 gatilhos, sua cabeça vai ficar aliviada, seu coração vai ficar em paz e você vai poder dar atenção, foco em uma coisa. A cabeça que estava a 1000 não vai ficar mais a 1000. Pegou aí? Agora deixa eu te falar 2 dicas muito poderosas também. Uma dica de neurolinguística, de programação neurolinguística ou de reprogramação neurolinguística. Primeira coisa que eu falo quando as pessoas que chegam no setting terapêutico comigo, que elas dizem, não, porque eu sou muito ansioso. Eu digo, para. Você não é ansioso, você não é ansiosa, você não nasceu assim. Quando eu digo eu sou ansioso, eu sou ansiosa, eu trago isso para a minha essência. A minha essência não é a essência da ansiedade. A minha essência é a essência do equilíbrio. Mas todas as vezes que eu
proclamo isso neurologicamente, eu estabeleço isso no meu cérebro. Eu sou ansioso. Então, mude a tua forma de falar, que você muda a forma de perceber e a forma de registrar. Você está trabalhando para vencer o estado ansioso, para mudar isso, então mude a forma de falar. Mas tem coisa que deixa a gente ansioso, sim, então você mude a forma. Amanhã nós vamos viajar. Estou ansioso. Não, estou empolgado. Estou animado. Olha que são duas coisas de energia positiva. Estou empolgadíssimo com a festa do meu aniversário. Estou extremamente animado com esse passeio que a gente vai fazer, ao invés de eu ficar neurologicamente registrando um estado de ansiedade. Eu estou ansioso. Ah, não vejo a hora, estou ansioso. Não, não vejo a hora, estou empolgadíssimo. Ah, não vejo a hora, eu estou extremamente animado com essa festa. Sou ou não sou diferente? Então, coloque isso em prática. Segunda dica. Trata-se com dica de meditação, de trazer você para o presente. Né? Eu já falei dos break times, já falei da respiração e outros códigos, mas hoje eu quero falar da respiração visualizada. Existem cores que nos trazem agressividade. Por exemplo, vermelho, ele trabalha, se você ficar num ambiente que tem muito vermelho, traz agressividade. Amarelo traz muita energia. E existem cores que acalmam. O verde, o azul acalma. Então, quando você perceber num estado ansioso, você trabalha a sua respiração. Isso é algo muito legal. Isso aqui é uma técnica de visualização, de autocontrole da respiração consciente e até uma técnica de auto-hipnose. Então eu paro, respiro, começo a prestar atenção na minha respiração, deitado, sentado, tranquilo, e aí eu imagino que o oxigênio tem uma coloração azul. Olha só que legal. Todo o oxigênio que eu estou respirando tem uma coloração azul. Então, quando eu visualizo isso, isso é imaginação. E aí, quando eu respiro, aquele oxigênio azul, tranquilo, entra para mim. E eu imagino que ele vai passando pelo meu corpo. E conforme ele vai passando pelo meu corpo, ele vai levando paz, vida. E quando eu expiro, eu imagino ele saindo cinza. Então, quando eu inspiro, eu imagino azul, tranquilidade. E quando eu expiro, ele sai cinza. Então, eu começo a trabalhar na minha mente essa visão de que está entrando tranquilidade, paz, harmonia, equilíbrio. Quando está saindo toda a toxina, tudo que me perturbou, tudo que estava me agitando, toda a correria. O oxigênio azul entrando, percorrendo o meu corpo com equilíbrio, com paz, com tranquilidade. E quando eu expiro, toda a pressa, toda a correria, toda a agitação, toda a toxina saindo. Faço isso por uns 3 minutinhos. Acalmo. Beleza. Retornei meu estado de equilíbrio. Então hoje eu falei com vocês sobre 3 gatilhos poderosos que ativam a ansiedade e 3 maneiras de desarmar esses gatilhos. Para isso você precisa se conhecer. Você precisa perceber a hora que você está tendo sinais físicos do estado ansioso. E aí você trabalha, vai se descobrindo. E trabalhei também 2 técnicas simples, uma de programação neurolinguística e outra de meditação, mindfulness do presente.